Erros de medicação cometidos pelos pais e cuidadores. Eu não tenho a pretensão de falar de todos os erros, é claro. Eu trouxe um estudo que eu li essa semana, achei muito interessante e queria compartilhar com vocês. Então, falando um pouquinho do panorama, né, dos erros de medicação fora do ambiente hospitalar, o que a gente sabe? Que os erros na hora da administração da medicação, eles são os mais frequentes e mais evitáveis na população pediátrica. E que mais da metade dos pais cometem erros ao dosar as medicações líquidas, né, que é o mais comum para as crianças. É muito difícil encontrar uma criança engolindo um comprimido. Então as medicações líquidas são as de praxe para a população pediátrica e há uma variedade de dosadores comercializados no mercado, que eu vou mostrar depois para vocês. Geralmente ele já vem inclusive o dosador com a caixa da medicação prescrita. E muitas medidas existentes que podem causar confusão. Então, está prescrito na receita do médico administrar uma colher de chá, uma colher de sopa, não sei quantos mililitros. Quão fácil é entender e administrar a dosagem correta. E é isso que esse estudo que eu trouxe para vocês se propôs a avaliar. Então, o objetivo do estudo, né, para os participantes do estudo, era muito simples. Dosar uma colher de sopa ou 5 ml de paracetamol líquido. Era basicamente isso. Eles escolheram 5 tipos de dosadores muito comuns no mercado e randomizaram então esses participantes para tentar acertar a dose de 5 ml. Eles utilizaram um copo dosador com essa marcação a tinta, um copo dosador com marcação em relevo, a colher dosadora, conta-gotas também, com as doses aqui marcadas no conta-gotas, e a seringa dosadora aqui na figura, porque no estudo eles utilizaram aqui um acoplador, né, para o recipiente da medicação, para ficar mais fácil de aspirar a dose correta da medicação do recipiente do medicamento. E eles recrutaram 307 pais, mães ou cuidadores e classificaram essas pessoas em nível de alfabetização em saúde. O que é alfabetização em saúde? É a capacidade de você entender, compreender a doença ou o procedimento proposto e ser mais ativo, conseguir ser mais engajado, se cuidar, se tratar melhor. Então isso seria alfabetização em saúde. Eles aplicaram esse teste chamado New Vital Sign e classificaram esses 307 pais, mães e cuidadores em níveis. De 0 a 1 são a população que apresentou uma limitada alfabetização em saúde. De 2 a 3, uma possível limitação. E 4 a 6, uma alfabetização em saúde adequada. Então eles manejam muito bem esse procedimento de dosar a medicação, muito provavelmente. E quais foram os resultados? Bom, vocês podem ver que aqui os copos dosadores, eles apresentaram uma performance muito ruim. Por quê? O que os autores do estudo colocaram como uma zona de sem erro? É a zona que, para quem aspirou 5 ml ou até 20% dessa dose, ou seja, é a zona de 4 a 6 ml. É um erro aceitável até de dosagem. Mais do que 20% já é considerado erro. Mais do que 40% eles consideraram um erro grave de dosagem. Então vocês podem observar que com os copos dosadores existe uma população aqui, né, de participantes que acertaram a dose, mas a grande maioria caíram na área de overdose. Eles deram uma dosagem muito acima daquela que foi prescrita, que é de 5 ml. E os outros dosadores? Então tem a colher dosadora, a grande maioria, aqui quase 80%, caiu na zona de sem erro, mas ainda teve uma pequena população aqui, quase 10%, que fez uma overdose dessa medicação. Ao passo que a seringa dosadora e o conta-gotas praticamente não teve nenhum caso de overdose, alguns casos sim de subdose. E quando eles vão avaliar a literacia em saúde, a alfabetização em saúde, se teve impacto no erro de dosagem, eles descobriram que
Com os copos dosadores, sim, teve impacto. Então estão aqui as duas populações, né, ou tem uma limitada alfabetização em saúde, ou uma alta probabilidade de limitação. E quando a gente vê overdose, aqui com a alta probabilidade de limitação, quase 35% dos participantes aqui na zona de overdose para o copo dosador. E quando você aumenta a literacia em saúde, acontece uma queda para 13,6%. O mesmo acontece aqui com o outro copo dosador, 25%, 27% e cai para 12% quando aumenta a alfabetização em saúde. Para os outros dosadores, isso praticamente não tem. O que tem é que a grande maioria caiu na zona de 100 erros. Então vocês podem ver aqui 80%, 90%, 97%. E aqui nos copos dosadores entre 30%, 40%, por aí. E foi isso que eles observaram quando eles avaliaram, então, qual que foi a variação de doses que foram, entre aspas, né, administradas de paracetamol. Com os copos dosadores, variou de 2, 2,5 ml até 17, 23 ml. Isso é um absurdo, é assim, 4 vezes mais até do que a dose prescrita. Com conta-gotas, 1,2 a 6,2, então praticamente não teve overdose, que foi isso que a gente viu nos gráficos. A mesma coisa com a seringa, praticamente sem overdose, apesar de ter subdoses importantes aqui. E com a colher dosadora, entre 3 a 11 mililitros. Então, quais foram as conclusões desse estudo? Que a acurácia com os copos dosadores foi extremamente baixa. Mais de 99% dos erros envolveram overdose de medicações. Houve 85% de acurácia média com os outros dosadores, como a seringa, o conta-gotas e a colher dosadora. A limitada alfabetização em saúde aumenta em 70% a chance de cometer erros de dosagem. E o uso de copos aumenta em 7 vezes a chance de erros graves de medicação em relação à seringa dosadora. Então, qual que é a importância desse estudo? Pensando nas crianças e nas diferentes medicações e nos diferentes dosadores. Então, o estudo mostrou que os copos dosadores induzem a uma overdose. Imagina que toda medicação, qualquer uma, tem efeitos colaterais. E as medicações, para as crianças principalmente, elas são calculadas pelo peso da criança. Então, um recém-nascido, uma pequena variação, às vezes de 100, 200, 300 gramas, é o suficiente para dar uma dosagem muito maior. Criança pequena também, uma diferença de 4 quilos para 6 quilos é muita coisa. E se os pais já causam essa overdose simplesmente pelo efeito da baixa alfabetização em saúde e pelo uso de um dosador inadequado, às vezes essa criança está recebendo uma overdose de medicações por conta disso e pode ter efeitos colaterais graves em casa. E ao contrário também é verdadeiro, uma subdose. Imagina uma criança que está tratando, sei lá, uma amidalite. É aquela criança que a mãe chega para você e fala, olha, ela tomou 7 dias de antibiótico e não melhorou nada. Às vezes não melhorou nada porque ela estava recebendo todo esse tempo subdose, porque o copo dosador estava inadequado, ou porque a pessoa que estava administrando o antibiótico tinha uma baixa alfabetização em saúde. Então são coisas que a gente tem que pensar quando a gente administra medicações para crianças em casa. Escolher o melhor dosador, que a gente viu que os copinhos de fato não são os melhores e muitos deles vêm junto com a embalagem do medicamento líquido. E a outra é pensar em quem está administrando a medicação, se ela tem a capacidade de dosar corretamente aquela medicação líquida. Às vezes a criança vai receber a dose na escolinha, ou então na creche, ou vai ser por uma empregada, ou pela avó, que vai ter baixa visão por conta da idade, vai ser muito difícil para ela ver a marcação dos mililitros. São coisas a serem pensadas e que eu achei muito bacana desse estudo trazer à tona para discussão. Acho que vale aí o alerta para quem é pai, quem é mãe, quem tem criança em casa. Para quem não sabe o que é alfabetização em saúde, eu falo geralmente no meu canal do Instagram, no meu canal do LinkedIn são coisas mais profissionais, mas às vezes solto um texto ou outro. E aqui do canal do YouTube
eu vou pedir para vocês se inscreverem. Se gostou, dá o like, compartilha, não só pela blogueiragem em si, mas porque ajuda pelo algoritmo a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Tá ok? Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.